Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta com o programa Reflexões para a Vida. Hoje o tema é viver em paz, ou melhor, promover a paz. E a gente vai aprender isso de uma maneira fantástica com Paulo novamente. A gente está aí no livro de Atos, estamos estudando o capítulo 21 de Atos, né? E agora Paulo estava viajando, ele estava indo para Jerusalém e ele chegou aqui, relato de Lucas. E olha só o comportamento de Paulo diante de uma situação onde hoje eu vejo as pessoas defenderem a religião de uma maneira tão ferrenha que não se importam com a consequência de sua defesa. E Paulo pensava nisso. E para promover a paz, ele se submete a uma situação que, vamos dizer assim, não faz nem sentido para a gente hoje, teologicamente falando. Mas de uma forma clara a gente vê que talvez a única maneira de se aproximar daquele povo e falar do que Deus tem feito por meio dos gentios, ele teve que submeter a algumas situações para poder manter o diálogo, para poder ter a possibilidade da conversa. Sabe, irmãos, às vezes a gente, em defesa da nossa fé, a gente não abre a possibilidade para outras pessoas nos ouvirem. Sabe por quê? A gente acaba acusando, a gente acaba simplesmente mostrando que está errado, a partir do nosso ponto de vista. Não necessariamente significa que a outra pessoa está concordando. Mas Paulo mostra de que maneira promover a paz. E que isso sirva como exemplo para nossas vidas. Olha só. Abra lá sua Bíblia em Atos, capítulo 21. Atos, capítulo 21, a partir do versículo 17. Paulo vai visitar agora, chega em Jerusalém e vai visitar Tiago, bem provável irmão de Jesus, um dos líderes da igreja. E quando ele chega, olha só o que acontece. Chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele. E todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali. Então Paulo os cumprimentou e deu um relatório completo de tudo que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. Depois o ouvirem, todos eles deram graças a Deus e disseram a Paulo: Veja bem, irmãos, há milhares de judeus que se tornaram cristãos, e todos eles são fiéis à lei de Moisés. Eles ouviram dizer que você ensina os judeus que moram em outros países a abandonarem a lei, dizendo a eles que não circuncidem os seus filhos, nem respeitem os costumes dos judeus. O que vamos fazer? Com certeza eles ouviram dizer que você chegou. Portanto, faça o que vamos dizer. Estão aqui entre nós 4 homens que têm de cumprir uma promessa a Deus. Então vá, tome parte com eles na cerimônia de purificação e pague a despesa para que eles possam rapar a cabeça, né? Assim todos saberão que não é verdade o que se diz de você. Pelo contrário, vão ficar sabendo que, de fato, você vive de acordo com a lei de Moisés. Mas, quanto aos não-judeus que se tornaram cristãos, nós já mandamos uma carta a eles, dizendo o seguinte: não comam carne de animais que foram oferecidos em sacrifícios aos ídolos, nem sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E também não pratique imoralidade sexual. Então Paulo falou com os 4 homens e no dia seguinte tomou parte com eles na cerimônia de purificação. Depois entrou na área do templo para avisar, quando iam terminar os dias da purificação. Isto é, a ocasião em que cada um dos 4 homens deveria oferecer o seu sacrifício. Essa situação aqui, irmãos, pensando nisso, é algo assim chocante.
Porque aqui a gente vê o choque de duas culturas. Como assim o choque de duas culturas? Porque Paulo estava pregando o cristianismo, que a gente é salvo pela fé, mediante Jesus Cristo apenas. Ele mesmo fala em alguma das suas cartas: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Em Gálatas, a gente vê uma das suas cartas realmente falando do fruto do Espírito, do agir de Deus. Podem olhar lá, Gálatas capítulo 5, onde Paulo realmente, ali nesse texto, ele faz um rompimento com a fé judaica, principalmente com as tradições. E agora, de repente, parece que ele retrocede e resolve cumprir uma promessa judaica. Mas a gente vê que isso aqui acontece por orientação de Tiago, para amenizar a raiva que o povo estava tendo dele. Porque, pensa bem, eles nasceram de uma fé baseada em rituais, e de repente um camarada diz que isso não precisa mais, que não é mais necessário a circuncisão, não é mais necessário nada daquilo. Isso aí chocou muito eles. E interessante que Tiago fala que são cristãos que ainda têm muita característica judaica, muita tradição judaica, guarda ainda muitas leis judaicas. Mas Paulo se submete por uma razão: amor. Amor a Deus e amor aos seus irmãos. É isso que eu entendo. É só isso que eu consigo explicar a respeito disso. Porque fora disso, parece um retroceder. Mas isso permite com que Paulo consiga dialogar. E outra coisa que a gente aprende nesse texto, que a igreja não era algo solto não, onde cada um fazia o que queria, ou cada pessoa pensava do seu jeito. Não, havia uma organização, havia uma liderança, havia os presbíteros, havia os líderes da igreja, havia uma organização. E Paulo, por obediência ao líder, que nesse caso era Tiago, o responsável da igreja em Jerusalém, ele fez aquilo. E ele sabia que não precisava, mas ele sabe o princípio da obediência, e ele sabe, se o homem de Deus pediu para fazer aquilo, é porque Deus tem um grande plano. Interessante a gente ver isso, porque eu vejo muitas pessoas hoje que querem servir a Deus do seu jeito, não se submetem a mais ninguém, não querem estar mais numa comunidade, não querem viver mais junto com a liderança, só vão se for eles que mandam, e assim vai. Irmãos, Deus deixou a igreja de maneira organizada, e organizada através dos seus dons. Alguns são chamados para pastores, outros para mestres, outros para profetas, outros para evangelistas, mas existe uma organização. Talvez não uma organização de poder como muita gente pensa, mas uma organização de amor, onde a gente faz o que Deus manda a gente fazer. E tem horas, irmãos, que para permanecer juntos, para permanecer em amor, a gente tem que ceder algumas coisas, principalmente pelos fracos na fé, principalmente para não criar escândalo. Paulo explica isso: se tu comer carne e isso escandaliza o irmão, escrevendo ao Corinto, não coma, por amor a ele, porque para ti não faz nenhum problema, não causa nenhum mal, mas para alguns irmãos causa. É como o cigarro, ou a bebida. Para muita gente isso causa um problema muito grave, e para outros, não, isso aí não tem nada a ver. Tem a ver a partir do momento que tu machuca alguém, que tu deixa alguém com dúvida, que tu deixa alguém vacilar em sua fé. Nós vivemos para Deus. Viva com o Senhor, viva para o Senhor. Aprenda a promover paz, não discussão, não guerra. Deus quer transformar nossas vidas, Deus quer transformar a tua vida. Amém. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148.
Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo aqui, Pai. Abençoa a vida deles, Senhor. Dê a eles, Senhor, paciência, sabedoria a lidar com os conflitos, com as pessoas diferentes, o jeito que as outras pessoas tratam a fé. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos capacita, nos ajuda a ser igual a Paulo, Senhor. E abençoa, Pai, o restante desse dia, na vida do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo agora. E que a Tua graça e o Teu poder sustente a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meu irmão, eu queria fazer um convite para você. A gente tem se esforçado para levar o Evangelho, para tratar as pessoas a respeito da fé, mostrando um pouco do que a Bíblia fala a respeito da nossa vida aqui nessa terra. Mas nessa caminhada da fé eu tenho visto muitas pessoas precisando de socorro, um socorro mais pessoal, vamos dizer assim, onde o desabafo seria algo fora do comum. Por isso que a gente está começando agora, colocando à disposição para trabalhar um aconselhamento pastoral um pouco mais profundo, trabalhar cura da alma mesmo. Porque se tu começar a pensar que a tua vida não vai para frente, se você começa a imaginar que tem feito tudo que pedem para você fazer e algo não muda, tá na hora de você rever os teus conceitos. E tá na hora de você buscar ajuda para poder mudar de vida. Não dá para ficar o tempo todo fazendo a mesma coisa e chegando aos mesmos resultados. Então esse projeto de cura interior, esse trabalho que a gente está começando na igreja de maneira mais intensa, é para te ajudar a entender o plano de Deus para a tua vida. Porque às vezes a gente tem vontade de fazer tantas coisas, mas a gente talvez não saiba chegar lá, ou a gente não encontre resposta. Então, em nome de Jesus, Deus quer transformar a tua vida, o Senhor quer te abençoar, o Deus quer mudar o teu jeito de entender a vida. Então, em nome de Jesus, de novo, vou repetir, procure ajuda. E a gente está aqui para poder te mostrar um pouco o que a Bíblia fala a respeito da vida. E esses encontros às segundas-feiras, são individuais, a partir das 16 horas na Igreja Batista de Forquilinhas, por enquanto. Quero ficar 40 minutos com cada pessoa, ouvindo, orando por ela, num aconselhamento profundo, num tempo junto a Deus. E eu sei que assim, Deus vai começar a fazer uma grande obra na vida de muita gente. Já tem algumas pessoas que já estão passando por esse processo, mas de repente você precisa passar por isso. Então vem, irmão, venha buscar realmente o socorro do Senhor. Ah, mas eu sou de outro, não importa. O importante é que você está vendo que precisa acontecer algo diferente na tua vida. E eu vou mais longe. Deus pode fazer isso. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.